Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante para todo mundo. Férias. Você sabia que o Brasil é um dos poucos países no mundo em que as férias são concedidas obrigatoriamente aos seus trabalhadores? E que junto com a verba de férias deve vir acrescido o valor de 1/3 dessa remuneração? Em alguns países, esse direito não está previsto na legislação. Nos Estados Unidos mesmo, um trabalhador não tem direito a férias. O máximo que ele pode é gozar de feriados remunerados. Ao contrário do que acontece aqui no Brasil, em que nós temos direito a 30 dias de férias, esse é o valor padrão, e além desses 30 dias, nós também temos direito aos feriados que são remunerados. Mas o que são as férias? Qual é a diferença do terço constitucional de férias para o abono pecuniário de férias? Quantos dias eu tenho direito a gozar de férias quando eu falto de maneira injustificada ao trabalho? É possível dividir o período das férias? O que acontece se o trabalhador não entra de férias no período estipulado pela lei? Essas e outras informações vocês vão obter assistindo a esse vídeo até o final. Peço que desde já você deixe aqui o seu like, que você compartilhe essas informações com outras pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso. E me siga também no Instagram, que é magios.do.trabalho. Agora, chega de papo e vamos ao que interessa. Como dito no início do vídeo, o Brasil é um dos poucos países no mundo em que tem o Instituto Férias previsto numa lei específica. Além disso, nós temos direito a 30 dias de férias remuneradas com adicional de 1/3, conforme previsão constitucional no artigo 7º, inciso 17, ao passo que alguns países gozam no máximo de 3 semanas de férias. Alguns, como a China, têm apenas 5 dias de férias. Veja a diferença. No Brasil, esse instituto é previsto na CLT nos artigos 129 a 149. Em âmbito internacional, esse é um direito previsto na Convenção Internacional número 132 da OIT. E quantos são os dias de férias concedidas no Brasil? Aqui, o padrão são 30 dias de férias. Mas por que padrão? Porque a depender da quantidade de dias que você falte ao serviço, esse tempo será reduzido proporcionalmente. Veja que a redução nas férias é proporcional, não é exata conforme os dias que você falta. Não entendeu? É assim, se você falta 10 dias ao seu trabalho, você não vai ter 10 dias exatos descontados das férias. Veja que a tabela prevista ali na CLT é a seguinte: se você tem até 5 faltas injustificadas, você vai ter direito ainda aos 30 dias de férias. Se você faltou de 6 a 14 dias, você terá direito a 24 dias de férias. Se você faltou de 15 a 23 dias, você terá direito a 18 dias de férias. Agora, se você faltou de 24 dias a 32 dias, você ainda tem direito a 12 dias de férias. Agora, se você faltou injustificadamente ao trabalho por mais de 32 dias, você não tem direito a gozar as férias. Todavia, a remuneração com o terço constitucional ainda é devida. As férias são, então, um período concedido todos os anos para que o trabalhador recupere as forças depois de ter trabalhado por um ano. Veja que o período aquisitivo, o período que dá direito ao trabalhador sair de férias, é exatamente de 12 meses. Logo após esse período de um ano, ele terá direito a gozar das férias. E ele vai fazer isso no chamado período de gozo, ou período concessivo. Seria assim: um trabalhador é admitido no dia 1º de janeiro de 2018. Até o dia 31 de dezembro de 2018, ele está no período aquisitivo. É o período em que ele adquire o direito a férias. A partir do dia 1º de janeiro de 2019 até o dia 31 de dezembro de 2019, ele tem o direito a gozar dessas férias. Veja que esse período de 12 meses para ele sair de férias vai ser decidido pelo empregador. Ele decide quando que o trabalhador vai sair de férias. Cabe mencionar que o empregador tem o prazo de 30 dias para avisar o empregado que ele vai sair de férias.
e o empregado tem que dar recibo de que ele foi avisado com 30 dias de antecedência. Como esse período de férias serve para que o trabalhador recupere as suas forças, sendo então uma questão de saúde e segurança do trabalho, é preferível que ele goze desse período de modo integral. Mas a nossa legislação prevê que o período de férias pode ser fracionado. Nesse caso, com a reforma trabalhista, o trabalhador vai poder fracionar esse período de férias em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ter menos do que 14 dias e os outros 2 não podem ser inferiores a 5 dias corridos. Mas veja que, mesmo que fracionado, esse período de férias deve ser concedido no período concessivo, isto é, nos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo. Se o trabalhador não sair de férias nesse período, o que acontece? Aqui, o empregador vai ter que pagar a remuneração das férias com o terço constitucional em dobro. Essas férias não podem ser concedidas em 2 dias antes de feriado e descanso semanal remunerado. Se isso acontecer, haverá uma concessão extemporânea de férias, ou seja, fora do prazo. Cabe mencionar que o pagamento das férias, juntamente com o terço constitucional, deve ser efetuado até 2 dias antes do trabalhador sair de férias. Embora a CLT não traga uma punição para o empregador que descumprir esse prazo, a jurisprudência do TST, ali na súmula 450, prevê essa punição. Se o empregador não pagar essas férias em até 2 dias antes do trabalhador sair de férias, ele vai ter que pagar também de maneira dobrada, tanto as férias quanto o terço constitucional. Acontece que recentemente, num julgamento do Pleno do TST, esse entendimento foi alterado. O TST, mais precisamente em março de 2021, disse que se o empregador não efetuar esse pagamento em 2 ou 3 dias antes do período de férias, ele não está correndo em mora e, portanto, ele não deve ser penalizado. Se esse pagamento tiver que ser dobrado, vai haver uma afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aqui, o TST está em dissonância com o previsto ali na Convenção Internacional 132, que diz que esse pagamento deve ser feito antes do trabalhador sair de férias, exatamente para que ele possa gozar desse período com maior tranquilidade e segurança financeira. Cabe mencionar que esse é um período de interrupção contratual, porque mesmo que o trabalhador não preste serviços, que ele não esteja à disposição do empregador, o seu contrato continua vigendo e as férias devem refletir em todas as verbas remuneratórias, inclusive FGTS. Além dessa remuneração e do terço constitucional, o trabalhador também tem direito a um abono pecuniário de férias, que é exatamente a venda das férias. Nesse caso, ele tem direito a vender ao seu empregador 10 dias das férias. Aqui, ele recebe 1/3 a mais da sua remuneração como forma de indenização por esse período que ele vai trabalhar, ao invés de usufruir das férias. O abono pecuniário é direito do trabalhador, o empregador não pode se eximir de pagar. Se é feito dentro desse prazo de 15 dias, o empregador é obrigado a conceder. Veja que esse abono pecuniário, essa terça parte do salário, terá incidência sobre o valor das férias e sobre o terço constitucional. A doutrina entende que aqui o cálculo vai ser feito da seguinte forma: se você solicitar esse abono pecuniário, que deve ser pedido 15 dias antes do período aquisitivo chegar ao fim, aqui o cálculo acontece da seguinte forma: é somado as férias com o terço constitucional, esse resultado é dividido por 3 e assim você tem o valor do abono pecuniário, o valor da venda das férias. Qual seria a diferença entre férias vencidas, férias simples e férias proporcionais? As férias vencidas são aquelas férias que não foram concedidas no período concessivo, nos 12 meses após o período aquisitivo. Nesse caso, essas férias devem ser pagas em dobro, como forma de punição ao empregador. Já as férias simples são as férias do período concessivo. Aqui o empregador ainda está no prazo de conceder as férias e por isso a remuneração é simples e ele pode fazer em qualquer período, em qualquer mês
dentro desses 12 meses do período concessivo. Já as férias proporcionais se referem ao período aquisitivo. Aqui nem mesmo o período aquisitivo chegou ao fim. Isso acontece também em contratos a termo, em que é estipulado antecipadamente um período menor do que 12 meses de trabalho, ou quando o contrato de trabalho é rompido antes do término do período aquisitivo. O trabalhador, nesse caso, tem direito às férias proporcionais. Em qualquer modalidade de dispensa, o trabalhador tem direito a férias vencidas e férias simples. Por outro lado, as férias proporcionais não serão pagas no caso de dispensa por justa causa. E isso contraria o que está na Convenção Internacional 132 da OIT, pois nessa convenção as férias proporcionais são devidas inclusive na dispensa por justa causa. Para as férias vencidas e simples, há direito adquirido, é um direito do trabalhador receber. Agora, quanto às férias proporcionais, na justa causa, o trabalhador não tem direito. Quando houver culpa recíproca, ele terá direito a 50%. Se ele pedir demissão, ele terá direito à integralidade das férias proporcionais. As férias concedidas dentro do período concessivo são consideradas verbas salariais. Já se elas forem concedidas fora do período concessivo, elas terão caráter indenizatório. Cabe mencionar que o direito às férias prescreve. O que é a prescrição? É exatamente a extinção da pretensão correspondente a um direito que não foi exercido no prazo. Como a prescrição atinge direitos patrimoniais, ela atinge aqui também as férias, que no direito do trabalho tem que obedecer a 2 critérios. Nós temos aqui a prescrição que acontece quando o contrato de trabalho está em curso e a prescrição quando o contrato chega ao fim. Quando o contrato está em curso, nós temos aqui uma prescrição quinquenal apenas. Por quê? Como não houve encerramento do contrato, ele ainda está vigendo, o trabalhador tem, a partir do dia final aqui do período concessivo, começa para ele o prazo prescricional para ele ingressar com uma ação judicial para que um juiz fixe numa sentença o dia em que ele vai poder sair de férias. Nesse caso, então, nós estamos falando de férias vencidas, ou seja, acabou o período concessivo, que é o período em que o empregado tem que sair de férias, e o empregador não fixou esse dia. Como é ele que decide e ele não faz, o trabalhador tem direito a entrar na justiça para solicitar esse direito, que vai atingir os 5 anos pretéritos à data do ajuizamento da ação. Numa segunda hipótese, nós temos a prescrição quando o contrato de trabalho chega ao fim. Nesse caso, o trabalhador tem até 2 anos do término desse contrato para entrar com a ação. E essa ação vai abranger os 5 anos anteriores à propositura dela. Veja que aqui nós estamos falando de férias simples e férias proporcionais, porque é de se esperar que as férias vencidas sejam pleiteadas no momento em que termina o período concessivo. Mas se o trabalhador não fizer isso, é claro, ele poderá fazer também na ação judicial aqui, visando a concessão das férias vencidas, simples e proporcionais. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se foi, não esquece de deixar o seu like aqui para me ajudar e me aguarde para os próximos vídeos. Até lá!